Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Art React, o quadro aqui deste canal onde eu tento desconstruir a cabeça, onde eu tento hackear a cabeça de grandes ilustradores para compartilhar com você um pouco do processo, de como eles conseguem chegar nos resultados que eles têm. Vamos que o vídeo de hoje está sensacional. Muito bem, tá tudo pronto para o nosso vídeo de hoje aqui, mas antes de começar, é claro, você tem que deixar o seu like aí, você tem que compartilhar esse vídeo e principalmente se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos que eu vou colocar aqui. Tem live toda semana, tem Art React toda semana e a sua participação é muito importante para me ajudar a levar o desenho para o maior número de pessoas e tornar isso o mais acessível possível, certo? Vamos que vamos então. O vídeo de hoje é sobre um cara que eu sou fã há muito tempo e foi muito legal ter recebido de vocês nos comentários do Art React anterior as sugestões para fazer um Art React com ele. É o senhor Aaron Blaise. Aaron Blaise é um dos caras mais sensacionais quando o assunto é desenho de animais. E aí já tem um ponto importante que a gente vai discutir aqui durante o vídeo. Eu vou compartilhar a tela, mostrar um pouco do processo dele aqui, mas é um ponto importante dizer que ele se especializou em desenho de animais, mas a gente vai destrinchar isso mais pra frente. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui, mostrar o vídeo dele. Ele é esse senhorzinho aqui, ó. E é legal, essa é uma live que ele fez para um canal específico aqui, Lightbox Stream. E ele contou um pouco da história dele. Eu vou deixar o volume baixo aqui para não atrapalhar a gente, mas ele contou um pouco da história dele. Eu vou adiantando aqui pra gente ver junto. É uma live bem solta, tipo, dura umas 2 horas e 6 minutos, que ele vai trocando ideia. Tem o chat, tem um mediador para poder fazer as perguntas para ele da galera. Vocês já perceberam que o cenário dele, a casa dele ali, tem um esqueleto ali atrás, uma cabeça de algum animal que eu não consigo identificar qual é, porque e ele vai falar muito disso. Ele é um cara especialista em desenho de animais, tá? Ele é animador da Disney há muitos anos, cara, participou de projetos sensacionais e, como eu disse, ele fez dos animais o seu ganha-pão. Ó, ele tá trocando ideia, explicando um pouco da história dele. É legal porque ele mostra aqui, deixa eu adiantar mais, ele mostra aqui alguns projetos que ele trabalhou, onde ele começou e tal. Deixa eu adiantar mais. Ó lá, ele começou no Aladdin, desenhando o Jafar. Ele era o cara que desenhava o Jafar. Vamos lá pro Aladdin, olha aqui, ó. Ele tá falando como ele começou desenhando animais. Então foi no Aladdin. Olha como ele era novinho aqui. Olha lá, bem novinho, e foi desenhando o Jafar. Vocês devem estar vendo aí na mesa ele com o seu mullet maravilhoso aqui nos anos, acho que o Aladdin é de 92, se eu não me engano, alguma coisa assim. E olha que legal, já começa aqui algumas coisas interessantes, ó. Olha as referências que ele usa. Ele tá com um tigre de verdade, se eu não me engano. Ele tá segurando a cabeça de um tigrinho, ou não sei se é um boneco de pelúcia, mas parece de verdade. E ele tá segurando para poder desenhar esse tigre, estilizar depois para ficar no estilo Disney. E ele conta um pouco dessa história também. Eu não prestei atenção se ele falou se o tigre era de verdade ou não. Mas ele mostra aqui o processo de descobrimento desse personagem, né? Através do personagem real, ele foi transformando isso num personagem cartoon. E aqui já vai uma dica importante, né? A gente sempre usar referências. Olha como ele mostra quantas referências ele vai usando e quanto ele estudou desse tigre para poder aí sim cartoonizar, é o que ele está mostrando aqui, aí sim cartoonizar e transformar isso num personagem. Então ele estuda muito, primeiro, o personagem real, né? A figura real, para depois ele ir estilizando. E aí fica uma dica importante. Às vezes a gente já quer começar, quando a gente vai fazer um personagem, a gente já quer começar pelo cartoon, e vale a pena a gente começar por um personagem mais humano, mais real. Se a gente for fazer isso, um personagem, uma pessoa, ou se vai fazer um animal, sempre tentar buscar referência real primeiro e depois levar ela para o estilo que você quer levar. Existe um processo entre uma coisa e outra, por isso que no livro, né, no Aprenda a Desenhar do Zero, que é este aqui,
E no Eu Desenho Club eu começo mostrando os fundamentos do desenho através de desenhos realistas. A primeira etapa é você entender como funciona um ser humano real, um animal real, para depois conseguir distorcer e colocar o seu temperinho ali. Por isso que eu ensino primeiro no real, para depois a gente começar a distorcer e estilizar. Então é isso que ele faz. Ele começa sempre no realismo, na referência real, para depois ir estilizando. É isso que ele está explicando aqui. Olha lá, aqui já é um animal estilizado. E olha as referências que legal que ele pegou. Ó. Ele pega referência de todo lugar. Aqui são testes de expressões do rosto. E aqui já está no personagem mais finalizado aqui, ó. Então olha como tem um processo. Lembra do primeiro até esse? Como foram algumas mudanças? Justamente por causa disso. E aí vamos continuando aqui. Olha lá, ele fez o Simba. O Simba na versão criança foi ele que animou todo lá no Rei Leão. Ele que fez o personagem. E ele está explicando exatamente isso também. Onde é que eu quero chegar aqui? E a gente vai mostrar aqui ele na época do Rei Leão desenhando lá nos estúdios. Olha aqui, ó, os estudos de um leão filhote. Então tá vendo? Ó, é muito próximo do real. Ele começa buscando o realismo para depois, de novo, ir estilizando. Deixa eu adiantar bastante aqui que eles falam muito. Olha lá. Muito estudo de animal real, e isso, cara, tem vídeos, depois vocês podem ver no canal dele mesmo, que é um baita canal do YouTube, bem legal. Vocês podem ver que ele vai viajar para lugares, para savanas, para safaris, enfim, para poder ver ao vivo ali, para poder acompanhar ao vivo os animais e poder desenhar. Então todos esses estudos aqui, provavelmente ele fez ao vivo, ele fez olhando o movimento real dos animais, e é muito legal isso que eu gosto de fazer com meus gatos aqui, cara. Eu faço com os gatos também, vocês já devem ter visto no Instagram aí, eu faço muito e ajuda você a melhorar sua percepção, melhorar sua agilidade, né, para poder entender o movimento e tal, faz uma diferença legal. E aqui é quando ele transforma esse personagem no Simba que a gente vê na TV, no personagem cartoon. Então, de novo, existe um processo do realismo até o cartoon. É legal mostrar que ele começa pelo realismo, né, que esse Simba aqui não veio do nada. E aqui testes. Esses testes, eles servem principalmente para a gente internalizar, para a gente enraizar o desenho desse personagem. Porque, cara, imagina quantos desenhos, quantos Simbas ele vai fazer ao longo de um projeto de um desenho animado que dura 2 horas. Então, geralmente leva 3, 4, 5 anos para ficar pronto um desenho desse. E como ele vai desenhar muito, quanto mais ele treinar as poses, as expressões, mais automático isso vai ficar e melhor ele vai fazer um igualzinho ao outro quando ele for começar a produção. Por isso que ele treina bastante. Mas olha que legal as referências. Pegou a referência real exatamente e copiou a cena praticamente. Mesma câmera, mesmo ângulo, só que no estilo cartoon, né? Muito legal. E aí tá bom, vamos começar a desenhar, meu filho? Deixa eu botar na parte do desenho dele, feita a introdução. Ele ficou muito famoso como ilustrador, como desenhista no Irmão Urso. Porque, se eu não me engano, ele dirigiu a animação na série lá, Irmão Urso. Teve Irmão Urso 1 e 2, se eu não me engano, e foi ele que foi o responsável pelos personagens, porque eram ursos. E eu quero que ele comece a desenhar. Olha que legal as referências que ele usa para fazer um leão, por exemplo. Então muitas vezes a gente tem aquele bloqueio de achar, cara, eu preciso desenhar um leão e eu não consigo criar um leão na minha cabeça, como é que eu faço e tal. Olha a quantidade de referência que esse cara tem para poder entender como que é um leão. Não é só fisicamente o leão, mas como é que um leão funciona. Sabe se existe essa palavra para um animal, mas como é que um leão interage com as coisas, como é que ele se movimenta, como é que ele olha. É quase como se ele fosse retratar a personalidade do animal também. Por isso que ele usa tanta foto como referência. Tudo isso é material para ele colocando no banco de dados da cabeça dele, para quando ele precisar criar um animal, ele já tem aqui guardado a imagem perfeita desse animal. Vamos lá, vamos começar a desenhar, meu filho. Aí, ó. Agora ele está desenhando, ele está mostrando um pouco do processo de como ele desenha qualquer coisa. Inclusive ele está começando por um rosto humano. E aí aquilo que a gente sempre fala, que eu sempre falo, tanto no livro quanto no clube, que são as figuras geométricas, né? Que é você começar o desenho pela estrutura, pelo esboço, ao invés de já começar pelo fim.
Então é isso que ele está falando um pouco aqui, ó, falando um pouco de estrutura de rosto. Você viu que ele fez ali primeiro um rosto real, olha que legal. Vou voltar aqui. Ele mostrou aqui as proporções de um rosto real, humano, tá? Depois ele deu uma cartoonizada nesse rosto e ele trouxe para um rosto mais de criança. Então, ó, aqui tem um rosto mais de criança. E aí desse rosto de criança, ele levou para o desenho de um animal. Ele está explicando mais ou menos como é que ele pensa, como é que ele entende isso quando ele visualiza, ainda na cabeça dele, antes de pôr no papel, como é que ele visualiza esse começo do desenho. É isso que ele vai fazer aqui. Então ele vai começar, basicamente, fazendo. Aí vocês podem falar, pô, mas aqui ele não usou as formas geométricas, ele não começou com as formas geométricas. Pois é, como eu disse para vocês, ele enraizou isso. Vocês viram que para explicar a partir de um rosto, ele usou as formas. Mas para desenhar direto o Simba, ele já nem precisou mais das formas, de tanto que ele já desenhou isso na vida. Então ele já tem essas formas na cabeça dele, ele não precisou colocá-las no papel. Não é que ele comece o desenho pelo fim, mas isso é uma coisa que muitos animadores fazem justamente pela quantidade de desenho que eles fazem. Não só para ser mais rápido, mas principalmente porque eles já têm isso tão enraizado na cabeça que eles já conseguem enxergar as formas geométricas antes de fazer. Continua, meu filho, vamos lá. Ó, agora ele está mostrando, ele está desenhando aqui o corpo, está mostrando, falando de formas geométricas. Depois vale a pena até vocês assistirem, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Vale a pena vocês assistirem, porque ele está falando de formas geométricas, como é que a gente usa essas formas geométricas para identificar o tipo, a raça do animal, né? Então dá para ver só pelas formas, ó, um mais quadrado aqui no meio, é diferente desse que parece mais um cachorro, que está aqui no canto, e é só por causa do focinho, porque o círculo e o triângulo existem. Então ele explica até nos esqueletos, para vocês verem o grau de estudo que esse cara faz das coisas que ele vai fazer. E aí que entra a dica que eu queria dizer lá no começo. Existe uma dúvida se você deve se especializar em um tipo de desenho, em um estilo de desenho, ou se vale mais a pena você fazer vários tipos de desenho, você ser um desenhista generalista. Não existe uma resposta de que é certo ou isso é errado. Não existe. Mas é uma escolha. Ele escolheu se especializar em desenho de animais. Ele é uma excelência no desenho de animais, dá para ver pelo tanto que ele estuda, pelo tanto que ele sabe disso. Ou seja, ele decidiu desenhar animais e ele falou, vou ser o melhor nessa parada. O que acontece? Tudo o que é relacionado a animais, o nome dele é lembrado, é o primeiro a ser lembrado. A Disney vai fazer um filme com animais, ele é o primeiro a ser lembrado. Qualquer comercial de TV que tenham animais, ele é o primeiro a ser lembrado. Então isso facilitou nesse sentido, falando em termos de carreira. E aí você leva para a sua realidade. Você pode se especializar em uma coisa só, ficar muito bom nessa coisa, e isso vai te ajudar a ser lembrado, ser o primeiro a ser lembrado naquela coisa. Se você quiser ser generalista, tá tudo bem. Ele sabe desenhar de tudo. Então ele mostra aqui, se você ver no canal dele, tem ele desenhando pessoas realistas, pessoas cartoons, enfim. Ele sabe desenhar de tudo, óbvio, mas ele se posicionou como o melhor desenhista de animais do planeta. E ele na minha opinião, ninguém faz igual a ele. Por isso que ele tem o sucesso que tem. Então só fica aí a reflexão para você, baseado no nível que você está hoje, baseado no estágio que você está hoje, entender se vale a pena você se especializar ou focar em um estilo específico. Eu, por exemplo, resolvi me posicionar ou decidi me posicionar como criador de personagens cartoon, porque isso é o que eu mais faço, isso é o que eu mais estudei e isso me ajuda a ser lembrado quando algumas coisas aparecem. Óbvio que eu não estou me comparando com eles, são coisas completamente diferentes, são níveis completamente diferentes, mas o que eu quero dizer é isso. Quando você entende exatamente o que você quer fazer, fica mais fácil encontrar oportunidades, certo? Essa é uma dica importantíssima, vale a pena você refletir sobre isso. E inclusive coloca nos comentários aqui se você já tem isso muito claro na sua cabeça, se você já tem um estilo que você quer seguir, se você já tem uma linha específica ou se você ainda está no generalismo e não sabe muito bem o que fazer. Se você quiser ser generalista, tá tudo bem também, eu conheço vários ilustradores que fazem de tudo e se dão muito bem com isso. Mas, como eu disse, não tem certo e errado, o que tem são escolhas. O importante é você escolher e ter clareza sobre isso para poder seguir em frente.
Muito bom, voltando para a parte técnica aqui, ele está mostrando, de novo, baseado em realismo, uma coisa que ele fala aqui, ele fala muito, vocês assistirem, vocês vão ver, ele fala muito a palavra research, que é o que? Pesquisa, sabe? Tudo é baseado em pesquisa, como é que o músculo interage, como é que a pele faz, tudo é baseado em pesquisa, em ver o animal ao vivo, em assistir vídeo, em dar pausa, em voltar, assistir de novo, ir lá, passar a mão no animal, enfim. O cara é um estudioso aficionado por isso, então ele explica muito, ele fala muito sobre a importância de fazer pesquisa, sobre a importância de estudar. E cara, é o que eu bato tanto na tecla aqui, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente pratica, e não é só praticar na hora de pôr no papel, mas a parte de pesquisa, a parte de mudança de visão, de como a gente coloca a imagem na nossa cabeça, como a gente tira essa imagem da cabeça para colocar no papel, faz toda a diferença, beleza? Então ele está mostrando musculatura ali, ó, isso é bem legal, ele é muito detalhista nesse sentido, e ele vai falar uma coisa aqui importante, que é isso aqui, ó, vamos lá, ele está fazendo as patas, tal, e aqui, ó, isso aqui, ele está colocando um R e um F. Quem assiste minhas lives aqui, quem vê meus tutoriais e tal, quem é aluno dos cursos também, sabe o quanto eu falo de contrastes. Que é tipo contrastar linhas retas com linhas curvas, sabe? O contraste de cores mesmo, para poder mostrar profundidade, linhas côncavas com linhas convexas, enfim, eu falo muito sobre isso. Ele está falando de contraste aqui também. Que no caso dos animais, o R é de rígido, né? E o F é de flexível. Então é onde a pele do animal é mais rígida e onde ela é mais flexível. Rígido, flexível, rígido, flexível. É uma coisa que ele identificou nos animais, ele usa isso em todos os desenhos dele para poder dar dinâmica, para poder ser mais agradável para quem vê. Olha que legal. Sempre pensar nisso, funciona muito com roupa. Ele está falando da pele aqui, né? Mas a pele é como se fosse um tecido mesmo. Então a gente pode usar muito isso também. Na manga, por exemplo, é rígido e aqui ele é flexível. Então aqui é mais rígido, aqui mais flexível, aqui mais flexível. Entendeu? Flexível, rígido e assim vai. Vamos adiantar mais aqui? Então assim, ele está trocando ideia, mostrando os desenhos, como é que surge o personagem da cabeça para o papel, como é que ele passa isso da cabeça para o papel. Está falando muito de anatomia de musculatura. E aqui ele está desenhando um leão. Basicamente, ele está olhando de novo para as referências, muito, o tempo todo olhando para a referência. Ele usa 2 monitores. Uma coisa legal que ele faz, uma característica legal, é que ele usa a Cintiq dele bem na vertical. A minha está bem inclinada, né? Não chega a estar 90 graus, a dele é praticamente 90 graus, assim. É como se ele desenhasse quase que na parede. Também não tem certo e errado para isso, tá? Mas ó, vamos lá. Tá vendo? Ele rabisca bastante. Uma coisa que eu bato muito na tecla também, não se preocupem nessa parte do esboço em ficar perfeito. Essa é a hora que a gente pode errar, que a gente pode apagar. Então rabisquem com gosto. Porque só depois é que a gente vai finalizar isso. Ele tá falando muito de movimentação, de linha de ação. E aqui ele já tá estilizando, né? Já não é mais um leão real. Ele já tá dando uma estilizada. E ó, agora ele vai fazer uma nova camada e vai finalizar isso. Finalizar ou melhorar o traço, fazer um clean up, que a gente chama, que é limpar esse traço todo rabiscado que estava antes, agora ele limpa numa nova camada. Vamos adiantar aqui. Sempre baseado nas referências, olha que legal. Esse cara é genial. E assim, o cara pratica isso há anos, né? O cara desenha leão há, sei lá, 30 anos. Então, óbvio que pra ele fica muito mais fácil do que pra gente que não tá acostumado a desenhar leões. É muito legal, né? Olha lá como é bem rabiscado. Quem tem muito esse traço parecido com ele é o Glen Keane. Então é uma coisa muito da escola Disney lá dos anos 80, 90, que eles faziam muito isso assim, bem rabiscado, bem solto, para ir depois refinando e deixando isso mais limpo. Tá vendo? Muito bom. Essa live aqui ele vai trocando ideia com a galera e tal. Enfim, são 2 horas de live que ele vai mostrando muitas coisas. Vale a pena vocês assistirem. Vou deixar o link aqui do canal dele, que é um canal sensacional. Quem gostar de desenho de animais vai pirar.
vai aprender muito, porque ele é muito bom. Tem cursos dele também. Quem manjar de inglês aí vale até a pena fazer. E eu quero muito que você dê a sua opinião aqui embaixo sobre o trabalho do Iron Blaze. Me diz nos comentários o que você acha, se você gosta de desenhar animais. E também, óbvio, comenta aqui, coloca nos comentários quem você quer ver no próximo Art React. Me diz de quem você quer que eu hackeie a mente para tentar identificar como esse ilustrador faz o que ele faz. Coloca o nome dele ou o link do vídeo aqui nos comentários para eu poder de alguma maneira te ajudar a desenhar melhor e consequentemente realizar seus sonhos através do desenho, certo? Se você não está inscrito ainda, já sabe, se inscreve aí no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo, me ajuda a levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus e aquele abraço.